Boa tarde, galerinha. Como é que vocês estão? E aí, oitavo ano, tudo em paz com vocês? Seguem estudando? Espero que estejam em casa, se cuidem de suas famílias, tá certo? Já já esse coronavírus será mais uma história para a gente contar, né? Já que a gente estuda tanto o passado, estamos acabando vivendo um momento histórico, infelizmente. Que triste que seja uma pandemia esse momento. Mas bola para frente, não podemos desanimar. Temos que manter a cabeça erguida, ter fé e acreditar nas pessoas que podem nos salvar, aqueles que fazem parte da ciência, tá certo? Então vamos lá, galerinha. Seguindo hoje, essa aula aqui, ela se refere ao tema 2 da unidade 2, né? A unidade 2 que traz para vocês aí do oitavo ano a Revolução Industrial. Pois bem, esse tema 2 ele vai mostrar de fato o início do uso das máquinas nos meios de produção. Lembra que na aula que eu postei para vocês ontem, né, na nossa aula passada do tema 1, eu estava explicando para vocês o modo de produção artesanal, a manufatura, né, que já foi a divisão desse trabalho, um trabalho em série. Pois é isso, galerinha. A partir do século XVIII, nós vamos ter a inserção, ou seja, as máquinas vão ser inseridas nos meios de produção. E a manufatura vai ser transformada em maquinofatura. E a Inglaterra é pioneira, né? Vocês já estão carecas de saber o porquê. Muito capital adquirido com a colonização, com o tráfico de escravizados, ou seja, os caras estavam cheios de grana. Liberdade política e econômica, desde a Revolução Gloriosa, né? Ideias liberais ali do iluminismo presentes no modo de governo. Além disso, muita mão de obra barata, devido à lei de cercamentos, né, que expulsou o pequeno agricultor do campo e essa galera foi para a cidade em busca de emprego. Além disso, eles tinham uma esquadra naval muito poderosa, né? O principal meio de transporte da época era pelo mar e a esquadra naval, os navios da Inglaterra eram os mais poderosos, era a esquadra mais desenvolvida da época. Além disso, muito rica em carvão e ferro, né? O carvão, gente, que vai ser o principal combustível para fazer mover essas máquinas, certo? E o ferro, claro, que vai fabricar as máquinas, que vai também vai ser usado para a fabricação de locomotivas, estradas de ferros, navios a vapor, porque o meio de transporte eficiente é um dos principais tripés para se ter uma indústria bem desenvolvida. Que tripé é esse? Um meio de transporte desenvolvido, matéria-prima, mão de obra aí já junto e mercado consumidor, né? Que não é mais nem um tripé, são 4 pontos, 4 pilares. Certo, galerinha? Então, seguindo aqui. A Inglaterra é pioneira, vocês já entenderam por quê. E a primeira indústria a ter o uso de máquinas vai ser a indústria têxtil. A Inglaterra já dominava um comércio internacional. Ela tinha estabelecido colônias na América, protetorado na Ásia, então ela já tinha um comércio global, mundial já nesse período, né? Vocês já devem ter visto também que a globalização que a gente conhece hoje, o primeiro fragmento dela começa com as grandes navegações, com a colonização. E a Inglaterra está voando, está curtindo essa onda da globalização do período de colonizações, certo, gente? Estão conseguindo entender? Está dando para acompanhar? Qualquer dúvida é só falar, viu? Enfim, a indústria têxtil, a Inglaterra já vendia muitos tecidos, né? Tecidos produzidos de lã e também do algodão, né? Que vinha aí para suprir essa demanda, porque a lã retirada das ovelhas não estava atendendo essa demanda devido ao aumento da produção. As primeiras máquinas usavam a madeira como matéria-prima e eram muitas delas movidas pela força da água, como o próprio capítulo de vocês traz aí em umas imagens que eu vou mandar daqui a pouco, certo? Então as fábricas eram instaladas na margem de rios. E mesmo depois, quando começa a ter o uso do motor a vapor, que foi patenteado pelo James Watt, né? As fábricas também vão ficar perto dos rios, justamente para usar a água dos rios nas caldeiras, para que o vapor faça mover essas máquinas, né? Porque a gente vai ter a energia gerada a vapor, que é a transformação da energia térmica em energia mecânica para mover as máquinas. E aí nós vamos ter a adaptação das fiandeiras, das rodas de fiar, que já eram uma realidade. E olha que engraçado, quando esses inventos começaram a surgir, eles ameaçavam o emprego dos artesãos e muitos governos, como no caso até tem um exemplo aí que o livro de vocês traz da Polônia, que um desses inventores ele acabou até sendo morto e sua invenção suprimida, escondida, para não alterar o estado das coisas, para não ter revolta. Mas enfim, nada segura o progresso, né? O desenvolvimento.
E aí nós vamos ter na Inglaterra, com a indústria têxtil, o primeiro boom de industrialização, o uso de máquinas no meio de produção. E vai ser na indústria têxtil, como eu já estava explicando para vocês, que a Inglaterra já dominava essa atividade econômica. E agora com o uso das máquinas, as primeiras movidas a água, feitas de madeira, depois agora vai ter as máquinas feitas de ferro, movidas a vapor, nós vamos ter um boom muito grande na produção. O número de produtos agora vai crescer muito. Só um exemplo, se antes se levava um dia inteiro para fazer um lençol de tecido, estou dando só um exemplo para vocês, um lençol de algodão, com as máquinas agora vai se poder fazer 1000 lençóis em um dia. E vai mudar também o trabalho em si. Porque antes o artesão ele era o dono do conhecimento, ele vendia o conhecimento dele, né? Ele vendia o produto ao consumidor final. E agora não, o trabalhador ele só apenas abastece a máquina, aperta o botão, puxa a alavanca, vigia o trabalho dela e faz sua manutenção, sua limpeza. Certo, galerinha? É basicamente isso. E isso vai mudar tudo, vai alterar os rumos das relações de trabalho. Nós vamos ver aqui nas próximas aulas como é que vai ficar a situação desses trabalhadores. Nós vamos ver a exploração de homens, mulheres e crianças nessas fábricas, certo? Que trabalhavam até 18 horas por dia, sem salário mínimo, sem carteira assinada, sem nenhuma desses direitos trabalhistas que nós temos hoje. Esses direitos teve muita luta para serem conquistados. Muitas pessoas deram suas vidas. E hoje, a gente, por estar acostumado a tê-los, muitas vezes nem luta para se manter esses direitos, para que a gente mantenha os nossos direitos, certo? Mas aí, voltando à Revolução Industrial, começa na indústria têxtil, começa na Inglaterra, que tem as condições favoráveis, vai ser o uso de máquinas no meio de produção, vai alterar as relações de trabalho, né? Porque agora o trabalhador que vai trabalhar nessas fábricas, seja ele homem, mulher ou criança, ele não está vendendo o seu conhecimento, ele está vendendo a sua mão de obra, certo? A operação, a manutenção dessas máquinas, ok? E lembrem-se que tudo começou quando James Watt patenteou o motor a vapor, e ele usava esse motor para fazer funcionar as bombas que drenavam as minas de carvão. Depois é que eles vão ver as possibilidades que esse motor pode trazer. O uso nas fábricas para mover as máquinas, o uso nas locomotivas, nos trens que vão surgir, certo, galerinha? Ainda na primeira fase da Revolução Industrial, que vai acelerar o meio de transporte dessas mercadorias e de pessoas. O uso do motor a vapor também nos navios, que também vai dinamizar muito esse outro meio de transporte. Então a gente vê grandes mudanças. O mundo nunca mais seria o mesmo depois da Revolução Industrial, ok? E começou tímido, só na Inglaterra, só na indústria têxtil. E logo transformou a Inglaterra na maior potência econômica que o mundo já tinha visto. E depois a gente vai ver juntos que já estamos vivendo a quarta fase da Revolução Industrial. E que hoje, no nosso dia a dia, usamos vários produtos, frutos dessa revolução, que começou lá na Inglaterra no século XVIII. E para a gente é algo tão cotidiano que a gente acha que sempre existiu. E muitas vezes não conseguimos nos imaginar sem essa tecnologia. Tá certo, galerinha? Quero agora que vocês façam a leitura do tema 2, tá? Não esqueçam, certo? Já eu vou estar colocando no grupo de vocês as atividades que é para fazer, ok? Se cuidem, estudem, cuidem de suas famílias, fiquem em casa. Eu não vejo a hora de estar com vocês de novo na nossa sala, onde lá eu posso conversar com vocês, ver se estão entendendo, tirar as dúvidas e brincar e aprender da melhor maneira possível, como a gente sempre faz, tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, beijo no coração de cada um e cada uma. Saudades!